sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E nós trabalhamos um pouquinho o Seara dos Médiuns de Emmanuel, e eu falo um pouquinho, meus amigos, porque se nós retornarmos a esse estudo, com certeza encontraremos muitos elementos para a nossa reflexão, para a nossa meditação, né? Pelo nosso amadurecimento e também pela altura espiritual desses benfeitores que falam, não falam para um tempo, no momentinho, eles falam para a gente, né? Para a gente enquanto espírito. E esse amadurecimento, ele vai acontecendo na vida de cada um de nós, né? Individualmente, na vida de todos nós, enquanto amigos do planeta Terra. Estamos estudando, então, no mundo da mediunidade, de Dr. Odilon Fernandes através do Carlo Batelli. Interessante, meus amigos, que a gente pensou assim, por que não pegar Mediunidade e Doutrina, Mediunidade e Caminho, que são livros anteriores, né? Mas foi este que nós, assim, nos chamou a atenção na estante. E aí eu tenho que falar um pouquinho sobre chamar a atenção na estante. Nós trabalhamos na divulgação, e a divulgação é da doutrina espírita. Então a gente tem em Kardec, no Pentateuco, esse grande apoio para todos nós, né? Esse grande... é a base, é o que a gente tem que falar. Mas tem as obras subsidiárias que nos ajudam muito a entender, porque são meditações feitas sobre os textos da codificação, que muitas vezes nós não conseguimos penetrar com a clareza, com a precisão. Então usamos obras subsidiárias. Mas, ao longo do tempo, meus amigos, eu ainda sou do livro de papel, sabe? Tem muito livro de papel. E aí, irmão X, aonde que eu acho isto, aquilo, né? E na hora que a gente vai fazer o estudo, preparar o estudo, de repente o nosso olhar bate para o livro. Ora, o olhar bater é mediunidade, né? Alguém está nos intuindo que a gente perde muito, né? Que não seja assim o nosso ponto de vista, mas que a gente consiga ser útil junto àquele grupo em que vai se apresentar o estudo, aquele centro, né? Ou até aquela pessoa mesmo. E aí bate. E aí a gente vai ver a lição cabe certinho. E assim aconteceu com esse no mundo da mediunidade. Se fosse seguir a ordem, nós com certeza pegaríamos mediunidade e doutrina, mediunidade e evangelho, mediunidade e caminho. Mas bateu neste livro. Então vamos estudando direitinho, né, essa obra. Nós, na semana passada, falamos um pouquinho sobre o Dr. Odilon. Nós observamos, né, o prefácio, muito bom, que foi 18 de abril de 2002, mas muito atual. E hoje nós vamos pegar um tema que é mediunidade e serviço. Ele vai estar aproveitando da carta de Paulo a Timóteo, e vamos perceber que Paulo, ele tem Timóteo e Tito como dois filhinhos do coração. São jovens ainda, né? São pessoas que vão dar a continuidade ao trabalho de Paulo, né? da pregação, da evangelização. Então, ele aproveita o dito bíblico e, a partir do dito bíblico, ele vai desenvolvendo. Vamos ver, meus amigos, que é sempre tudo dentro da tarefa de evangelização, não é? Sem a evangelização, sem essa visão crística, sem essa visão cristã da mediunidade, a gente vai só produzir fenômeno. Só produzir fenômeno e nem sempre com a finalidade que é a comprovação da imortalidade, é a utilidade, é o exercício, é o crescimento do bem. Então,
Hoje, sob o título Mediunidade e Serviço, é a primeira página que ele nos oferece no livro, No Mundo da Mediunidade, que é editado pela Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo. É o que eu tenho. Eu não sei se agora a IDE pegou essas obras para reeditar, porque a minha é de uma primeira edição, é bem antiga, né? Foi realmente 2002 que nós compramos, então eu não sei como é que está agora. Mas, de qualquer maneira, é bom a gente se inteirar, né? Quem quiser acompanhar esse estudo. Mediunidade e serviço. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. É a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 4. E nosso Odilon, o doutor Odilon Fernandes, fala assim para a gente. Escrevendo ao jovem Timóteo, Paulo recomenda com insistência que, no serviço da fé, as discussões sejam postas de lado no melhor aproveitamento do tempo. E quanta discussão, às vezes inútil, né? A gente polemiza, a gente julga, às vezes por um prego, por um quadro, por um papelzinho, a gente perde um tempo enorme. E aqui Paulo fala em algo que é aproveitamento do tempo. Nos lembramos da obra Jesus no Lar, e na obra Jesus no Lar, de Neio Lúcio, nós temos uma página muito interessante que o título é Talismã Divino. Então, um dos discípulos, né, pede que seja recomendado algo. Desculpe, agora eu até me confundi. Se for um discípulo, se foi a sogra de Pedro, só um momentinho que eu vou conferir, meus irmãos. Eu pausei para procurar no livro para não passar uma informação inexata. Eu vou aproveitar até trazer para nós, né? Bom, o Talismã Divino está na obra Jesus no Lar, de Neio Lúcio, através do médium Francisco Cândido Xavier. E era assim, é a lição 22, capítulo 22. Vale a pena, meus amigos. Entabularam os familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Isabel, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos. Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risando. Realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidade de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Discerra paisagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica a vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir complacente, continuou. Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro, quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada.
Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos. Precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo, então, acrescentou bem-humorado: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Está entre aspas, tá? Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Olha que coisa boa para nós, não é? É esse tempo, meus queridos, e cada um de nós está aprendendo como melhor aproveitar o tempo, não é? É individual essa questão, mas é geral a consequência do mau aproveitamento do tempo para nossas almas. A gente não fica bem. Então, vou de novo ao dito bíblico. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões de que o serviço de fé, de Deus na fé. E aí, o doutor Odilon Fernandes começa a falar assim: escrevendo ao jovem Timóteo, Paulo recomenda com insistência que no serviço da fé as discussões sejam postas de lado no melhor aproveitamento do tempo. Quantos são os que enveredam pelos caminhos de infindáveis polêmicas, anulando a própria capacidade de servir? É isso, né? Enquanto eu estou discutindo, eu estou buscando argumento. Enquanto eu estou buscando argumento, em muitas situações, eu não vejo o momento que passa. O tempo passa, né? É nesse momento, gente, nesse tempo, desculpe o jogo de palavras, que a Rádio Rio de Janeiro, ela é de uma utilidade imensa para nós. Porque quantos programas nós ouvimos fazendo alguma outra tarefa. E a tarefa vai muito bem porque é uma vibração renovadora, de alegria, de bom ânimo, de vontade de fazer mesmo. A gente vê os trabalhadores da rádio, né? Os trabalhadores, os funcionários voluntários se empenhando tanto em oferecer o melhor. E aí, naquele momento, envolvido nessa vibração, o meu almoço sai melhor. A tarefa que eu estou fazendo vai sair melhor porque eu ganho bom ânimo. É por isso que ele sempre fala, né, nosso papel de colaborador da rádio. Como é bom a gente colaborar no bem, não é só o bem para o outro, é o bem pessoal. E nós somos testemunha de quanto isso vale, né? Enquanto muitas vezes eu pego o meu celular, o meu telefone, para polemizar com alguém, para discutir com alguém, eu vou anulando a minha capacidade de servir. Por quê? Porque eu não fico bem. E eu não estando bem, a minha produção fica comprometida, não é? E ele, doutor Odilon, continua falando para a gente assim: o médium interessado na edificação espiritual de si mesmo não vive na expectativa de inovações de caráter doutrinário, concentrando esforços na vivência cotidiana do Evangelho, nisto reconhecendo a sua necessidade primordial. Vamos lá. Então, somos médiuns. A gente já está entendendo que a mediunidade nos é concedida para aquilo que for útil. Nós estamos entendendo que no exercício da mediunidade com Jesus, não é? Eu preciso conhecer Jesus, eu preciso conhecer o Evangelho, eu preciso conhecer o conteúdo doutrinário que vai me orientar. Então, eu não preciso estar procurando coisas novas, não.
Eu preciso estar solidificada naquilo que vai me ajudar a trabalhar melhor. E a casa espírita, ela vai oferecendo isto. As orientações vão chegando certinho para o cumprimento da tarefa. E nesse momento, continua Odilon Fernandes falando. As fábulas a que o apóstolo se refere são as teorias esdrúxulas e fantasiosas que colidem com o consenso da fé raciocinada, em que apenas começamos a disciplinar o espírito nas tarefas rotineiras do bem. Onde muito se discute, efetivamente pouco se faz. Que o medianeiro, atento aos deveres do presente, não se preocupe em vasculhar o passado, nem se crê investido de outro mandato que não seja simplesmente de servir. Isso é muito bom, né? Quer dizer que eu tenho a mediunidade assim agora, porque no passado eu fiz isso ou aquilo. Gente, o passado passou. Vamos nos envolver no presente. Vamos nos envolver no presente. Vamos nos envolver nessa tarefa de servir. E sem preocupações do futuro. Será que eu tenho uma grande missão? Gente, vamos fazer aquilo que é o trabalho do momento. Vamos fazer. Vamos nos empenhar, né? Porque muitas vezes há espíritos encarnados e desencarnados que se aproveitam dessa nossa ansiedade para nos mistificar, para colocar questões que não são as nossas. E aí a gente vai perder tempo. Continua Odilon Fernandes. De maneira geral, todos somos espíritos emergindo das sombras do ontem para as luzes do porvir. E o trabalho no campo da mediunidade é a nossa chance de começarmos a quitar os débitos contraídos perante a lei. A vaidade e o personalismo desvirtuam o sentimento da mediunidade, que então, ao invés de instrumento de resgate espiritual para o médium, pode se transformar em causa de queda e fator complicatório do karma. É a questão do causa e efeito, né? Aí eu começo a me envaidecer, eu começo a me sentir dona da verdade. Estou me complicando, gente. Estou me complicando. Porque tudo isso vai fazer com que eu me sinta no direito de ocupar uma posição especial, fugindo do compromisso de ser irmão, que é esse nosso compromisso. O Pai é nosso. Se o Pai é nosso, eu sou irmã do outro. E aí, quantas vezes a gente vai até se ausentando da tarefa, da disciplina, da responsabilidade, em função desse equívoco da vaidade e de um personalismo. E continua Odilon Fernandes. Os conflitos filosóficos em torno do conhecimento pleno da verdade estão longe de se extinguirem. Todavia, a excelência da prática do bem é unanimidade, até entre aqueles que não esposam os mesmos princípios religiosos. A gente lembra da desencarnação do Francisco Xavier, nosso Chico Xavier, em que a reportagem chegava lá. E na fila do velório tinha freiras, tinha protestantes. E eu lembro que uma freira, né, devia ser uma abadesa pelo seu traje, tudo isso. E um jornalista perguntou, mas a senhora aqui... Aí ela falou assim, olha só, Chico não é do catolicismo, não é do protestantismo, não é do espiritismo. Chico é de Jesus. Por que isso, gente? Pela obra que ele deixou. E não é pela obra psicografada, não. Pela obra mediúnica, não. É pelo trabalho do bem. Pelo trabalho do bem. Pelas pessoas que foram consoladas. Pelas bocas famintas que receberam o pão, o agasalho, a compreensão. Então, o que ele fala? A prática do bem é unanimidade. Até entre aqueles que não acreditam nem na religião, nem em Deus. Então, é isso
É a esse convite que nós estamos sendo chamados. É por isso que a gente, na casa espírita, dificilmente é só o exercício da mediunidade. A casa nos convoca a alguma outra tarefa, que na verdade é a prestação de um serviço. E continua Odilon Fernandes a falar que o candidato ao serviço mediúnico na doutrina espírita estude e trabalhe, aprimorando a si no aprimoramento das faculdades de que seja portador. Estude e trabalhe. Esse aí é condição aditiva, né? Consoante a advertência do apóstolo, o serviço de Deus não comporta atrito no campo da palavra e da sua interpretação. E os médiuns que se arvoram na condição de intelectuais, forçando o prevalecimento de suas opiniões, terminam por olvidar o cultivo dos sentimentos. Então, muito cuidado com esse isolamento, né? Com essa rejeição. É claro, meus amigos, que a doutrina ela vai ser sempre trazida, é prioridade. Mas vamos nos lembrar que a doutrina é para todo mundo. Diante de um tema de mais difícil entendimento, vamos estudar, vamos ver como é que eu vou tornar aquele assunto compreensível. É esse o nosso trabalho de divulgação, não é? É esse o trabalho daquele que estuda mais, diante daquele que não teve acesso ou tem pouco acesso ao estudo, tanto da doutrina quanto ao entendimento intelectual. E continua Odilon Fernandes falando. É dever do médium dar exemplo de compreensão e de fraterna tolerância entre os companheiros, porquanto ser médium não significa tão somente intercambiar ou produzir fenômenos que satisfaçam os olhos. Olha que coisa boa, meus amigos. É isso, né? Então, e assim, eu já, desculpe, Odilon Fernandes, eu já não olho nem dar exemplo, não. É viver bem. É uma necessidade nossa, né? Por que é que eu vou viver conflitando? Por que eu vou viver arrumando dificuldades para minha vida, até para a casa espírita que eu faço parte? Fraternidade espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. Continua Odilon Fernandes. Para quem começa na mediunidade, começar de maneira correta é de suma importância, de vez que, após seguir por determinado caminho, dificilmente o medianeiro reconsiderará o trecho percorrido, investindo-se de humildade para voltar atrás. É isso, né? Após algumas ilusões, algumas situações, e a gente vê muitos médiuns que muitas vezes se perdem, mas aí voltar atrás é difícil. A gente não tem aquela humildade para esse movimento. Odilon vai continuando. A formação dos médiuns, à luz do Evangelho e dos postulados espíritas, sem fanatismo de qualquer natureza, é básica para que a humanidade para que a mediunidade renda os melhores frutos doutrinários, né? Então, Evangelho e doutrina espírita, sempre. Cada sensitivo conviverá com as entidades espirituais de sua predileção e vice-versa. Quer dizer, as entidades espirituais conviverão com os sensitivos da sua predileção. Nem todo médium e nem todo espírito prestam serviço de real valor à doutrina. Muitos, aliás, se tornam instrumentos de cisânia e de perturbação, contribuindo mais para a dúvida do que para a fé. Sem Jesus e Kardec, não há exercício mediúnico que vale a pena, já que, então, o médium estará à margem dos padrões éticos que o justifiquem. Então, amigos, que a gente possa pensar sempre mediunidade com Jesus e com Kardec. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia.
Programa Conversando sobre Mediunidade.